aula de hoje, 20 de outubro de 2020, nós iremos ver algumas questões de vestibular e Enem. Então, de análise combinatória e probabilidade. As habilidades que nós iremos trabalhar são as 4 habilidades que a gente viu durante o terceiro bimestre, tá? Na semana passada, não tivemos aula pelo Zoom, mas eu gravei 3 vídeos resolvendo exercícios de vestibular. E esses exercícios são os exercícios que eu coloquei aqui, tá? Então, tem o exercício 1, que é esse daqui, do vestibular da Unesp. Tem o exercício 2, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E tem o exercício 3, que é da PUC do Paraná, tá? Então, esses 3 exercícios eu já gravei vídeo, já disponibilizei no YouTube, já postei. Mas depois eu mando para vocês novamente, tá? Que eu gravei na semana passada. Hoje eu selecionei 5 exercícios para a gente fazer, tá? Essa lista inteira, ela tem 12. Então, depois eu deixo para vocês alguns, para quem quiser, né, ir estudando, aproveita e faz. Então, temos também o exercício 4, que é da Mackenzie, São Paulo. Eu vou ler com vocês, mas eu não vou fazer ele, tá? 6 refrigerantes diferentes devem ser distribuídos entre 2 pessoas, de modo que cada pessoa receba 3 refrigerantes. O número de formas de se fazer isso é... Então, aqui, né, o que será que a gente vai usar, né? É análise combinatória, não é probabilidade. Então, lembra daquela tabelinha que eu fiz lá, daquele mapa? Então, vai, né, fazendo caminho. A quantidade de elementos é a quantidade de... É igual a quantidade daquilo que eu vou usar. Os elementos podem se repetir. Então, né, vão fazendo as perguntinhas para poder chegar na fórmula certa, tá? Aí vamos para a próxima. A 5 é da PUC do Rio de Janeiro. De um pelotão com 10 soldados, quantas equipes de 5 soldados podem ser formadas se em cada equipe um soldado é destacado como líder? Mesma coisa, pega aquele mapinha lá para a gente ver, né, qual é a fórmula que vai chegar, certo? E agora eu vou fazer a questão 6, que é da PUC do Paraná. Então, PUC, para quem não sabe, é Pontifícia Universidade Católica, tá? É uma faculdade particular, uma das mais conceituadas particulares que tem, tá bom? Aí tem vários estados. Então, dos anagramas da palavra castelo, quantos têm as vogais em ordem alfabética e juntas? Né? Então, é uma questão de alternativa, que a gente está falando de anagrama, então é análise combinatória, né? Anagrama, a gente pode usar, então, a permutação, tá? Aquela formulinha de permutação, porque a pergunta, né? A quantidade de elementos é a quantidade total que eu tenho? Sim, porque eu vou escrever anagrama, eu vou precisar de tudo. Então, vai poder se repetir as letras? Não. Então, é uma permutação sem repetição, tá? Então, vamos lá. Ele colocou uma condição aqui, né? É anagrama que ele quer que escreva, porém, ele quer saber quantos tem as vogais em ordem alfabética e juntas, né? Então, aqui da palavra castelo, quais são as vogais, né? A gente tem a vogal a vogal E e a vogal O, certo? Então, a gente tem essas vogais. Ordem alfabética. A, E, O, já está aqui na ordem alfabética. Então, de que forma a gente consegue escrever esses anagramas com as vogais desse jeito, em ordem alfabética e juntas? Então, eu não posso separar. Por exemplo, né, aqui é castelo. Dessa forma, tá em ordem alfabética, ó, A, E, O. Mas elas estão separadas, então ele não quer isso, ele quer tudo junto.
Então, de que forma, quantas formas a gente consegue fazer os anagramas, né, desse jeitinho aqui que ele está pedindo? Bom, vamos lá. A palavra castelo, ela tem quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. As vogais A, E, O, elas podem vir em onde, né? Pode vir aqui no começo, A, E, O. Ela pode começar aqui na segunda, né, casinha. Então, pode vir aqui, A, E, O. Ela pode começar na terceira casinha de letra, A, E, O. Lembrando, né, que tem letra aqui no começo e tem mais letras aqui, tá? Então, aqui teria 2 letras e aqui teria mais 2 letras, tá? A gente não pode esquecer disso. Ou então, ela poderia começar na quarta letra, né? Então, 1, 2, 3 e começar aqui. A, E, O. E daí vai sobrar um espaço para mais uma letra. Ou ainda, A, E, O pode ficar como sendo as 3 últimas, tá? Então, aqui a gente escreveu as maneiras que tem de colocar as letras A, E, O. Agora, a gente vai calcular, tá bom? Vamos pensar assim, se eu uso a letra a letra E e a letra O, que letra vai sobrar para eu poder colocar aqui? Sobra o C, S, T e L. Tô vendo se vocês estão me ouvindo porque não tá aparecendo eu aqui na câmera. Vocês estão me vendo e ouvindo? Vendo não, porque tem a lousa compartilhada. Ah, então tá bom. Porque aqui no canto não tá aparecendo a minha janelinha, mas beleza. Então tá bom, vamos lá. Então aqui, gente, ó, eu tava falando, né? Que letra que sobra para a gente poder colocar aqui, né? Sobra o C, S, T e L, né? Então eu poderia colocar aqui qualquer uma das 4 letras que sobram. Ou, aí se eu usar uma letra aqui, vai me sobrar depois 3 letras. E depois 2 letras e depois uma letra. Então, aqui, quantas palavras diferentes eu consigo escrever que comecem com A e O? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. Aí aqui, né, como que vai ficar? Do mesmo jeito que o anterior. Então, se eu colocar as letras A e O posicionada dessa forma, aqui vai me sobrar quantas opções de letras? 4. Aí, se eu usar uma aqui, me sobram 3, depois 2 e depois 1. Então, quantas letras, né? Quantas palavras, quantos anagramas eu vou conseguir escrever se eu tiver A, E, O posicionado a partir da segunda letra? Mesma coisa, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente vai ter 24 anagramas, certo? E depois aqui no terceiro, né? No terceiro, da mesma forma, eu tenho A e O a partir da terceira letra. Então, aqui me sobram 4 opções de letra, depois 3, 2 e 1. Então, eu consigo escrever 24 anagramas. Nos 2 últimos, vai ser da mesma forma? Sim, né? Porque eu tenho A e O posicionado a partir da quarta letra, mas ainda eu tenho C, S, T e L para usar. Então, tenho 4 opções aqui, 3, 2 e 1, que também vai dar 24. E para o último, né, que eu tenho A e O posicionada a partir lá, né, nos 3 últimos, também eu terei 24 anagramas diferentes,
certo? Como que eu sei o que eu vou fazer com esses numerinhos aqui, né? Com esses resultados? Como que eu sei se eu tenho que somar ou se eu tenho que multiplicar esses resultados? Pensa no seguinte, a gente tem que lembrar do e ou do ou, tá? Se a gente falar e, é porque vai multiplicar. Se falar ou, é porque vai somar, tá? Então, eu tenho esse tipo de anagrama, né, que começa com A e O. Ou eu tenho o anagrama que tem o A e O a partir do segundo. Ou eu tenho um anagrama que é a partir do terceiro, ou o anagrama que é a partir do quarto ali, né? Da quarta letra, ou o anagrama que é a partir da quinta letra, né? Porque não dá para acontecer ao mesmo tempo, né? Isso, não dá. Então, eu tenho dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Então, quando a gente usa o ou, a gente vai somar, tá? Então, 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24, né? Quanto que vai dar essa soma aqui, então? Vou deixar para vocês somarem. Quanto que dá? Essa soma 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24. São 5 parcelas de 24, dá para multiplicar desse jeito, né? Mas eu estou chamando a atenção para vocês aqui que é uma soma por causa desse ou, tá bom? Então, quanto que vai dar essa soma aí? Vamos participar para ganhar uns pontinhos? Gente, eu só vou parar de compartilhar um pouquinho. Ah, o pessoal está respondendo, muito bem. Só para aparecer, já vou voltar lá, só para eu aparecer e na hora ali voltar e eu aparecer, porque às vezes eu fico fazendo assim sinal com a mão e não tá aparecendo para vocês. Ainda assim não tá. Agora vai. Bom, o pessoal já escreveu no chat, né? Então, 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24 vai dar 120. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C, tá? Então, vamos lá agora para a próxima questão, tá? A questão 7 eu não vou fazer com vocês, depois eu vou deixar para vocês. É da PUC, só que de São Paulo. Buscando melhorar o desempenho de seu time, o técnico de uma seleção de futebol decidiu inovar. Convocou apenas 15 jogadores, 2 dos quais só jogam no gol e os demais atuam em quaisquer posições, inclusive no gol. De quantos modos ele pode selecionar 11 jogadores que irão compor o time titular? Então, aqui a gente vai usar a análise combinatória, né? A combinação, né? Para ser mais específico, só que ele tem 2 casos, tá? Então vai ter que separar em 2 casos. Vou deixar essa para vocês fazerem, qualquer dúvida pode me chamar. Vamos para a 8. A 8 é da FATEC, tá? Da Faculdade Tecnológica de São Paulo. Em uma Olimpíada, a delegação de um país A se apresentou com 10 atletas e a de um país B com 6 atletas. Os alojamentos da Vila Olímpica eram para 4 pessoas e um deles foi ocupado por 2 atletas de A e 2 atletas de B. O número de maneiras distintas de formar esse grupo de 4 atletas era. Vamos lá, né? Porque tem muito número aqui e, né, parece que fica bagunçado. Primeiro, a gente tem atletas do país A e atletas do país B. Do país A,
ele tem um total de 10 atletas, mas no quarto, né, lá no alojamento que eles ficaram, do país A gente tinha 2 atletas, tá? Do país B, tem um total de 6 atletas, e quantos que ficaram no quarto? 2 atletas de B, certo? Então, ó, do país A tinha 10 e ficou 2, e do país B tinha 6 e também ficaram 2, tá? Dando aqui 2 mais 2, 4. Ele quer saber de quantas maneiras dá para formar esse grupo de 4 atletas, né? Que são 2 de A e 2 de B. Nessa situação, se a gente for pegar aquele mapa lá da análise combinatória, primeira coisa, o número total de elementos é o número que eu vou usar, né? A resposta seria não, porque eu tenho 10 e vou usar 2, tenho 6 e vou usar 2. Não, então a resposta é não. Aí a outra pergunta, pode repetir? Não, por que que não pode repetir? Porque são pessoas, né? Não dá para eu colocar a Natália e a Natália para dormir lá no mesmo quarto, né? Porque não dá para eu me dividir. Então, a resposta é não, não dá para repetir. Então, aqui a gente tem um caso de combinação, tá? Então, a gente tem combinação. Então, a primeira combinação, que é em relação ao país A, eu tenho 10 atletas e eu vou escolher 2 atletas. Agora, para o país B, eu tenho... Deixa eu arrumar esse 2 aqui que ficou 10. E o 2 que ficaram muito feios. 10 e 2. E do país B, eu tenho um total de 6 atletas. 6 atletas e vou escolher 2 atletas. Então, relembrando a fórmula de combinação, né? Formulinha de combinação é aquela que tem n fatorial dividido por, entre parênteses, n menos p fatorial e o p fatorial, tá? É tudo isso. Quem que é o n nesse caso? É o 10 e o p é o 2, tá? Então, relembrando aí a formulinha da combinação. Então, vamos colocar 10 fatorial dividido por 2 fatorial e aqui 10 menos 2. 10 menos 2 fatorial. Coloquei na formulinha, tá? Vamos já colocar o outro na fórmula também, né? Já para deixar certo. Então, 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 6 menos 2 fatorial. Bom, vamos lá. Então, aqui entre parênteses, 10 menos 2 dá 8. Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 2 fatorial e 8 fatorial. Vamos abrir, né, os fatoriais. Lembra, o que é 10 fatorial, né? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. O que é o 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a gente poderia abrir todos eles. Mas, para facilitar, o que a gente pode fazer? Porque aqui a gente tem uma fração. A gente vai acabar cancelando alguns números, né? Então, aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8. Em vez de eu colocar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aqui, eu vou parar no 8 fatorial, tá? Por que que eu vou parar no 8 fatorial? Que daí eu já corto esse 8 de cima com o 8 de baixo, tá? Não precisa abrir todo ele para poder cortar. O que é o 2 fatorial? É 2 vezes... Agora, vamos ver aqui que dá para simplificar. Então, 8 fatorial com 8 fatorial corta. Aí, aqui o 2 dá para simplificar com o 10, né? Quanto que vai dar o 10? Vai dar 5. Então, multiplica 5 vezes 9, dá 45. Então, aqui dá para escolher 2 atletas de 10, né? De 45 formas diferentes. Agora, vamos aqui para o B.
Mesma coisa, né? Vamos resolver o parênteses primeiro. Então, vai ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 4 fatorial, tá? Vou abrir o maiorzão, 6, até chegar no 4 para poder cortar. Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E copio o 4 aqui para poder cortar. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. Então, vamos cortar aqui. 4 fatorial com 4 fatorial. E o 6 com o 2 dá para simplificar. Vai ficar 3. 3 vezes 5 dá 15. Agora eu quero saber de vocês. Vamos lá, se vocês prestarem atenção lá no outro. Aqui, a gente quer o quê? A gente quer atletas de A e B, ou a gente quer atletas de A ou B? O que é aqui? É E ou é OU? Por quê? Se for E, a gente vai ter que multiplicar os resultados. Se for OU, a gente vai ter que somar os resultados. E olha só que coisa, né, aqui nessa situação. Então, eu vou mostrar para vocês. Se a gente somar 45 mais 15, o resultado dá 60, né? Agora, se a gente fizer 45 vezes 15, o resultado dá 675. São duas respostas que tem aqui na alternativa, tanto 60 quanto 675. Então, chegar nessa situação, a gente tem que saber o que tem que fazer. Então, escreve aí no chat, o que a gente tem que fazer aqui? Somar ou multiplicar? Vamos ver quem que entendeu aí, né? O que a gente vai ter que fazer, será? Teve gente que já me respondeu certinho, muito bem. Vamos ver quem mais vai responder. Nessa situação, a gente tem que somar ou multiplicar? Ó, lembra, né, que se a gente usar E, né, na hora de falar aqui que eu quero atletas de A e B, se for o E, é multiplicação, tá? Agora, se for o OU, é soma. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou voltar aqui até para mostrar para vocês. Aqui a gente usava OU, né? Então, por isso que somou, tá bom? Agora, como é quando for E, então é vezes, tá? Então, nessa situação, a gente vai multiplicar ou somar? O que vai ter que fazer aqui, ó? O que ele quer? 2 atletas de A e 2 atletas de B. Então, no próprio enunciado do exercício, ele já deu a dica, né? Ó, 2 atletas de A e 2 atletas de B. Então, quando a gente tiver E, a gente vai multiplicar. Então, eu vou até apagar aqui, ó, tá? A gente vai ter que multiplicar os resultados. Então, 45 vezes 15, né? Que como eu já falei para vocês, eu fiz a conta na calculadora ali, deu 675, que é a alternativa A, tá? Então, muito cuidado na hora de finalizar o exercício, né? Porque você vê, né? É um mero detalhe que faz toda a diferença. A gente fez tudo certinho aqui, chegar no final, tem que fazer a coisa certa também, beleza? Vamos então para o próximo exercício. Agora eu selecionei o exercício 9 para a gente fazer, tá? Então vamos lá.
Esse exercício 9, ele é de um concurso da Embratur, tá? Então, ao realizar um lançamento de um par de dados não viciados, com faces numeradas de 1 a 6, qual é a probabilidade de a soma dos pontos ser 3 ou 7, tá? Então, atenção nesse caso aqui. Quando a gente fala dados não viciados, quer dizer que o dado não cai sempre com a mesma face, tá? Porque tem situações de que ele coloca o dado viciado, aí é um outro tipo de probabilidade que a gente vai usar, certo? Então, aqui, com faces numeradas de 1 a 6, qual a probabilidade da soma dos pontos ser 3 ou 7? Aqui é par de dados, então a gente vai usar 2 dados, tá? Então, quando a gente usa 2 dados, o que pode acontecer? Eu posso ter a face 1 e 1 no outro, ou eu posso ter face 1 e 2, ou 1 e 3, né? Sendo o primeiro dado com a face 1 e o segundo dado com a face 3, ou então 1 e 4, ou 1 e 5, ou 1 e 6, né? Ou então 2 e 1, 2 e 2, né? Mas eu não vou escrever aqui todos. Mas quantas combinações a gente vai ter, né? Do primeiro dado, eu tenho 6 faces. E do segundo dado, eu também tenho 6 faces. Então, eu tenho um total de 36 combinações, tá? Vamos resolver o exercício, então. Ele quer saber a probabilidade da soma ser 3 ou 7, né? Então, para que a soma dos dados seja 3, de que forma pode ter isso? Se no dado 1 for o número 1, então no dado 2 tem que ser o número 2. Se no dado 1 for o número 2, então no dado 2 tem que ser o número 1. Tem outro jeito da soma dar 3? Não, porque não dá para ser 3 e 0, né? Porque não tem face 0 no dado. Então, quantas formas eu tenho? Eu tenho 2 formas, tá? Agora aqui, de ser soma 7, vamos lá. Soma 7. De que forma pode ter a soma 7? Se no dado 1 for o número 1, então no dado 2 tem que ser a face 6. Se no dado 1 for a face 2, então no dado 2 tem que ser a face 5, né? Porque, ó, para dar 7, né? Se no dado 1 for a face 3, então no dado 2 tem que ser a face 4. Se for no dado 1 a face 4, então no dado 2 tem que ser a face 3. Se no dado 1 for a face 5, então no dado 2 vai ser a face 2. E se no dado 1 for a face 6, no dado 2 vai ser a face 1. Então, só tem essas opções para que a soma dê 7. Então, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras de fazer isso, tá? Agora, atenção, a gente está calculando probabilidade. Então, eu tenho uma probabilidade e outra probabilidade, tá? Deixa eu ver se alguém colocou pergunta. Ah, não, era do outro. Eu tenho uma probabilidade aqui e outra probabilidade aqui. Para que a soma seja 3, qual que é a probabilidade disso acontecer? A soma ser 3? Bom, eu tenho duas opções de um total de 36 opções, né? Agora, da soma ser 7, eu tenho 6 opções de um total de 36 opções. Eu tenho aqui, né, o ou, né? Então, significa que eu quero fazer o quê? Eu quero somar, né? Porque quando é ou, né, que eu quero que aconteça o 3
ou o 7, então eu vou ter que somar os dois acontecimentos aqui, né? Então eu vou ter que somar 2/36 com 6/36. Então a gente vai ter que somar esses dois resultados. Quanto que vai dar? Quando é soma de fração, gente, lembra? O de baixo, né? O denominador tem que ser igual, no caso tá igual, a gente copia 36. E o de cima, só somar. Então, 2 mais 6 dá 8. Então, deu 8/36. Tem essa alternativa aqui? Não. Por quê? A fração dá para simplificar. Então, na hora de simplificar aqui, quanto que vai dar? Qual a alternativa que vai dar na hora de simplificar o 8/36? Escreve aí a resposta para eu ver se vocês conseguem lembrar como simplifica. Já escreveram a alternativa? Na hora de simplificar, lembra, tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Se vocês têm dificuldade de encontrar um número grande, né, para poder simplificar, vai começando ali de pouquinho em pouquinho, né? Vai, simplifica, vê se dá para simplificar por 2, aí se der mais uma vez, simplifica de novo, ou se não vai por 3, tá? Vamos ver então? Ó, 8/36, né? Ele tá em qual tabuada o 8/36? Na tabuada do 4. Então dá para simplificar por 4. 8 dividido por 4 dá 2. E 36 dividido por 4 dá 9. Então deu 2 nonos, tá? 2 nonos, que é a alternativa E, beleza? Então, ó, outro jeito de fazer é 8/36, né? Que eu estava falando para vocês. Se tiver dificuldade, simplifica por 2 primeiro, né? Ó, por 2. Quanto que vai dar? Vai dar 4 em cima e 18 embaixo. Aí simplifica mais uma vez por 2. Vai dar 2 nonos, tá? Então, quem tem mais dificuldades, vai simplificando de pouquinho em pouquinho, beleza? Bom, vamos para o próximo. Tem esse daqui, né? A questão 10, que é de anagrama também, vai falar dos anagramas da palavra Brasil, tá? Só que a gente vai calcular a probabilidade. Tem o 11 e o 12. O 11 é do Enem, olha só como ele é. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, vamos lá. Eu quero calcular a probabilidade. Probabilidade é o que eu quero em cima e o total embaixo. Então, qual que é o total de senhas que tem? 100, né? Porque tem de 1 até 100. Então, são 100 senhas. Eu quero saber a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 até 20. De 1 até 20 tem um total de 20 senhas, certo? Olha essa, gente. A alternativa, ela nem foi simplificada, né? O jeito que a gente escreveu aqui já é o jeito que está na alternativa, tá? Que é a alternativa C. Ele poderia ter simplificado, né? Sim, se tivesse simplificado, era só cortar aqui o 0 e depois simplificar por 2, daria 1/5. Ou se tivesse na forma de porcentagem, daria 20%, tá? Então, é um exercício que ele deixou super simples e caiu no Enem,
tá bom? Então, cuidado, às vezes a gente acha que é pegadinha, né? Porque tá muito fácil. Não, o exercício, tá fácil mesmo, tá bom? E, para finalizar, a questão 12, que também caiu no Enem, não vai dar tempo de fazer, tá? Mas eu vou ler para vocês rapidinho. Ó. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com um formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formatos oferecidos pelo programador, descritas no quadro em que LD representa respectivamente letra maiúscula e dígito. Então tem esse formato de senha que é letra, dígito, 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 dígito. O segundo, que é dígito, tudo dígito. O terceiro, que são 2 letras e 4 dígitos. O quinto, que são 5 dígitos. Desculpa, o quarto, que são 5 dígitos. E o quinto, que são 3 letras e 2 dígitos. As letras do alfabeto, entre as 26, bem como os dígitos, que são 10, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse não seja superior ao dobro do número esperado. Então, ele quer que tenha mais de 1 milhão, mas não pode ser mais do que 2 milhões. Então, tem que ser uma